Glória a Jesus. Eu creio que nós vamos começar aqui nessa noite, nós não vamos terminar hoje. Temos muito a falar. E vocês podem estar assim espantados, talvez se vocês não perceberam, não tem um papel aqui, não tem tablet, não tem nada. Mas meu coração está cheio, tá? Eu creio, irmãos, que o que nós vamos falar aqui um pouco é chamados para reinar. Mas, para reinarmos, nós temos um caminho a trilhar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse aberta, e à medida que eu fosse falando, a gente caminhasse pela Bíblia. Nós vamos caminhar um pouquinho pela Bíblia. E eu fiz um trato aqui com a liderança da igreja. Enquanto você abre a Bíblia, Isaías capítulo 1, eu disse para vocês que vocês não achassem que os últimos bancos, as últimas cadeiras, se tornam um lugar muito de refúgio para você. Eu estou a postos que a qualquer momento, quando eu sentir que aqui na frente esvazia e lá atrás fica cheio, eu vou mandar colocar meu microfone lá atrás, meu púlpito lá atrás, eu vou pregar de lá para cá. Eu já aprendi, diz aí pelo mundo, que o artista vai onde o povo está. Então, cuidado, porque às vezes eu vejo pessoas que se dizem oficiais da igreja, que estão prestando algum serviço a Deus, que usam essa fachada para sentar lá atrás, para ficar conversando outras coisas. Eu posso sentar do seu lado com o microfone e pregar do seu lado. Eu estou avisando porque às vezes a gente pegar a pessoa de chofre, não é? Pegar de chofre, a pessoa pode tomar um susto. Mas a qualquer instante vocês podem ter certeza que eu posso virar para lá e colocar meu púlpito lá naquele ressalto lá, pregar de lá para cá. Eu prego de lado, debaixo da bananeira, da coqueira, sei lá, da palmeira, na cozinha, no banheiro. Graças a Deus, aqui minha religião me permite essas coisas. Outras religiões não se permitem. Mas aqui, graças a Deus, o Espírito do Senhor me dá liberdade. Eu posso sentar ali perto de Estela, ali, pregar ali sentado. Eu posso pregar lá atrás, eu posso pregar do lado, atrás daquela cortina. Sei lá, um dia eu posso amarrar uma corda aqui e sair voando aqui por cima aqui. Não é? Glória a Deus, aleluia. Não é? Nós louvamos a Deus. O que não pode, irmãos, é nós termos uma atitude esquisita com relação ao Senhor. Nós vamos falar isso. E antes de eu ler esse texto, eu quero sugerir que você abra lá a página, a minha página no Facebook. Tem um vídeo que o pastor Roberto compartilhou comigo sobre um pastor da Coreia, um pastor de uma igreja de 800 mil membros, né? Muito maior que São Fidélis. E ele foi chamado para fazer uma conferência no Brasil. Ele saiu daqui estarrecido. Ele diz lá o que ele achou. Ele vai falar algumas coisas. Ele falou que ele faz conferências pelo mundo inteiro. Ele nunca viu nada igual ao Brasil. No Brasil, ele disse que o pastor está pregando, as pessoas estão levantando, andando, conversando, falando e indo no banheiro. Ele nunca viu isso. No Brasil, marca-se a hora para o culto, eles chegam a qualquer hora. Aqui no Brasil pode-se chegar a qualquer hora. No Brasil, as pessoas têm coisas mais importantes a fazer. Ele falou assim: é por isso que o Brasil está como está. Por isso que a igreja no Brasil está como está. Não tem respeito pelo Senhor. Não tem reverência a Deus. Sabe, irmãos, ele não é pastor Israel, não. Ele é pastor de uma igreja de 800 mil pessoas. Você sabe que o sujeito de ser pastor de uma igreja de 800 mil pessoas? E ele deu um duro golpe em quem ouviu. Está lá. É porque hoje nós não dispomos de tempo para vocês ouvirem. Que é um vídeo, acho que de uns 20 minutos. E eu ouvi muito bem. De madrugada eu estava ouvindo. E foi algo muito bom de se ouvir. Porque quando nós ouvimos alguém de fora falar, é melhor do que ouvir o cabeçudo aqui falar, né? Nós carecemos de reverência, meu irmão. Nós não sabemos. Eles dizem assim: a igreja no Brasil não conhece a Deus. A igreja no Brasil, ele faltou dizer assim, é uma bagunça. Viu como é que todo mundo fica quieto? Quem disse isso, veja lá se fui eu que falei.
Foi um pastor lá, que ele vai falar em coreano e tem uma brasileira traduzindo, numa conferência. Ele disse assim: em lugar nenhum no mundo eu vejo o que eu vi no Brasil. Vou para a Coreia estudar e perguntar a Deus o que é isso aqui. Glória a Deus, mas eu gostei, irmão. Mas eu gostei, só. Igreja precisa ser mais hospital do que tribunal. Existe um caminho a reinar, irmãos, um chamado para reinar, mas um caminho para trilhar. Isaías capítulo 1, versículo 16, diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Verso 18, vou repetir: vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém? Glória a Deus. Tome o seu lugar. Você sabe, irmãos, eu vou fazer uma declaração aqui, eu preciso que você guarde. Guarde mesmo. Quem está com seu caderninho, seu papelzinho aqui anotando? Quem está? 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 Bem-estar, servo bom e fiel. Né? Bem-estar, servo bom e fiel. Você que está aí pelo rádio nos ouvindo, anote também. Eu creio, irmãos, que o Senhor Deus está falando para nós em 2 níveis de purificação. 2 níveis de purificação. Uma, a purificação da obediência. E a outra, que eu vou denominar a purificação na intimidade. A purificação da obediência e a purificação que se origina ou é oriunda da intimidade. O texto de Isaías, irmãos, é um texto tremendo e ele é extremamente pertinente para nós hoje. E extremamente pertinente, porque ele nos dá um quadro quase que igual à situação que nós vivemos hoje. Isaías disse no verso 6 que o estado de afastamento do Senhor por parte de Israel outorgou a eles cabeça doente, corpo cheio de ferida, terra assolada, terra abrasada pelo fogo. Versículo 7. Nós estamos vendo um povo de cabeça doente. Haja visto, irmãos, na nossa cidade essa noite. Eu estava ali, eu moro perto da delegacia, um alvoroço. A nossa cidade tem sido assolada por coisas terríveis. Ontem prenderam um grupo de menores numa festa onde estava rolando droga, orgia. A nossa terra está assolada. A nossa terra está sendo abrasada pelo fogo, calor, seca, porque as pessoas são gananciosas, desmatam. Regiões nossas conhecidas como tesouros da nossa cidade, Itacolomi, está sendo desmatada, desbragadamente por gente gananciosa, gente que só vê dinheiro, e que não pesa, e que não pensa como será a vida na terra.
Como que nós vamos sobreviver sem água? Eles acham que eles vão beber dinheiro. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo o que o profeta Isaías diz. Ele diz no verso 10, ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei, ó povo de Gomorra. Ele vai chamar Israel de Sodoma e Gomorra. Eu estava ouvindo a reportagem essa semana, irmãos, eu fiquei estarrecido. Eu preciso falar isso para vocês. Agora as meninas, adolescentes grávidas estão chegando nos serviços de saúde, no SUS, grávidas, dizem assim, mas quem é o pai? Ela diz assim, eu estou grávida do funk. Aí, eu vou explicar a vocês o que é ficar grávida do funk. Aí a menina diz assim, para saber tem que fazer DNA, porque eu fui para o baile, a gente transa com mais de 10, aí a gente não sabe quem é. Então agora, as meninas estão engravidando do funk. Você pode imaginar que uma moça sai de casa, um rapaz sai de casa, e ele participa de um entretenimento, balada, uma coisa, e transa com mais de 10 pessoas, adolescentes, e depois fica grávida de quem? Do funk. Numa linguagem bem popular, irmãos, eu como sou criado na roça, eu já vi muito isso com cachorra. Que quando sai na rua, sai uma fila de 10. E eles brigam entre si. E tem o seu coito na frente de quem quer que seja. Muitas vezes você está conversando com a pessoa, está o cachorro atrelado um ao outro. O ser humano está virando uma coisa horrível. E no Brasil, o Brasil não pode ter lei, meu irmão. Porque nós temos defensores desse tipo de coisa. Nós estamos virando uma Sodoma e Gomorra. E, por incrível que pareça, Isaías também fala que havia religião, o povo estava oferecendo, o povo está sacrificando. Não, tem festa do padroeiro, tem festa gospel. Tem festa, não, mas tem religião. Aí Deus começa a dizer, não traga oferta assim, eu não quero mais. No verso 13 ele diz, não faz, porque a reza, o incenso, a fumacinha de vocês é abominação para mim. Vossas festas, eu não posso mais suportar essas coisas. Está tudo muito pesado para mim, verso 14. Estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Sabe, irmãos? E dentro desse contexto estamos nós, as pessoas que estão hoje. Pode ter certeza, hoje, domingo, muitas pessoas agora estão indo para os seus templos adorar. E há um chamado do Senhor, irmãos. Quando nós estamos cantando aqui, minha amada noiva, há um chamado de Deus para uma igreja. Há um chamado, há uma vida. O Senhor Deus está aqui se manifestando. Eu não quero isso mais. Pode ter certeza, meu irmão, Deus não quer isso mais. Deus não quer. E a gente precisa aprender o caminho. O caminho que Ele quer que a gente ande. Quantos querem saber o caminho que o Senhor Deus quer que você ande? Para que você reine com Ele. Para que você não seja uma Vasti, mas que você seja uma Esther nesse tempo. Uma igreja vitoriosa. Sabe, irmãos, temos que entender algo aqui. A primeira coisa, você tem que, fala assim, tem que se purificar. O Espírito de Deus falou muito forte no meu coração, sabe por quê, irmãos? Existe algo que está para uma ordenança
e algo que está para um relacionamento. E eu te provo em algumas circunstâncias que isso ocorre. Quando Deus olha a situação de Israel e diz assim: se vocês querem se aproximar de mim, se vocês querem se chegar a mim, primeiro vocês se lavem. A palavra não está num convite. Não está num convite. Está numa regra. Fala assim, numa regra. Nós precisamos acostumar com isso. Está numa regra. Deus está dando uma regra, uma norma de conduta, um procedimento. É a mesma coisa que você chegar num estabelecimento, numa instituição, seja lá no INSS, Cristela, alguém quiser se aposentar, tem uma conduta, não tem, que a pessoa tem que prescrever algumas coisas. Se você quiser aposentar, tem que ser assim, 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 assim. Mas hoje no Brasil alguém vai chegar assim: ô Heraldo, em que mundo que você vive, Heraldo? Arruma lá a aposentadoria, rapaz. A gente tem que fazer esse monte de coisa aí. Nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas querem dinheiro, mas não querem trabalho. Sabe o que viram? Bandidos e ladrões, delinquentes e inconsequentes, como a nossa sociedade está cheia. Não queremos norma, não queremos regra. Quando o policial para uma pessoa na rua, ele diz assim: você não tem o que fazer não? Vai procurar bandido. Mas ele está com carro, com documento vencido, sem carteira, com um carro totalmente adulterado, muitas vezes com um botijão de gás de cozinha dentro do carro. Ele tem que ser preso também. Ele é tão delinquente quanto aquele que está assaltando a mão armada. A desgraça já está enraizada no sangue do brasileiro. É endêmico, é congênito. Tem regra. Fala assim, tem regra. Tem lei. Se você quiser cultuar a Deus, meu filho, tem regra. Não é do seu jeito. Não é do meu. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Levante a mão, dê glória a Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Jesus disse assim: se alguém quiser chegar no Pai, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se quiser, assim. Se não quiser, não vai chegar lá. Então você vai ter que assumir, receber, crer na verdade, porque senão, se você crer na mentira, você vai ficar de fora. Porque não quiseram a verdade e creram na mentira, Deus colocou neles a operação do erro. E eles vão ser enganados pelo anticristo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Tem regra, meu irmão. Tem regra. O Senhor começa a dizer: Israel, a sua situação é terrível. Você está podre, cheio de ferida purulenta, tua cabeça está enferma, teu coração está fraco, tua cidade está assolada. É uma desmoralização terrível, mas ainda teus príncipes são rebeldes. Teu governo está falido, Israel. Verso 23. Eles são companheiros de ladrões. Parece que nós estamos falando do Brasil. Parece que nós estamos falando do Brasil. Olha lá, teus príncipes são rebeldes, seus companheiros de ladrões. Cada um deles ama o quê? A propina. Meu Deus, parece que nós estamos falando de petrolão. Caramba, uma nação que aplaude, constitui um mentiroso, inveterado. Gente que prega mentira e uma nação ainda vota na mentira. A nossa nação votou na mentira, meu irmão. A nossa nação fez uma opção pela mentira e rejeitou a verdade. Sabe por quê? Porque está se vendendo a sua moral, a sua dignidade. Sabe por quê? Por bolsa família, bolsa capeta, bolsa diabo, bolsa satanás. Está vendendo porque seu filho está na penitenciária e ele é fraco, está pagando o seu erro, mas eles querem dinheiro. Qualquer dia as mães vão colocar filho para delinquir, para poder receber dinheiro, porque ganha muito mais do que o trabalhador. Esse é o estado, mas há um caminho, e Deus está falando, tem jeito. Eu quero dizer que essa pregação não é só para quem está ouvindo, para você que está ouvindo no rádio. Essa é uma pregação para o Brasil. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Mas Deus está começando a botar a regra. Porque o Brasil, nós brasileiros, somos desregrados.
A começar por nós. Ele diz assim, ó: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Aí você está falando, isso aqui é só isso? Eu falei assim, não, isso é o começo. Isso é a purificação da obediência. Então quero dizer uma coisa para você: você quer reinar com Cristo? Quantos querem reinar com Cristo aqui? Quantos querem reinar com Cristo aqui? Quantos querem reinar com Cristo aqui? Quantos querem? Quantos querem? Aprende a vir na escola bíblica dominical, aceitar a regra. É 8 horas. É 8 horas, são 8 horas que tem que chegar. Lavai-vos, purificai-vos dessa imundície, dessa rebeldia. Você está lidando com Deus, você não está lidando com a casa da mãe Joana, meu filho. Você está vendo como que nós estamos distantes? A hora do culto domingo, que horas são? 6:30, 6:30, não marque nada. 6:30, 5 horas da tarde tu te arruma. De preferência a hora antes. Lavai-vos, purificai-vos. Tem um nível de obediência, irmãos, que nós temos que cumprir regra. Meu irmão, Deus nos deu a graça, nós não estamos mais na lei. É por isso que a sua vida está esse forró-bodó. Por isso que o teu filho te dá na cara, por isso que sua casa está uma bagunça, ainda você ainda está querendo achar que é graça. Eu não quero a graça que você vive um só minuto na minha vida. Todos aqueles que vivem falando de graça, 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 a vida deles é uma falta de graça. Porque eles lançam a mão da graça para viver o seu desregramento. Se essa é a lei, eu vou começar a falar para os funcionários como pastor, os funcionários de frito, para chegar lá todo mundo lá a hora que quiser. Almoço é a hora que quiser. E toda hora que der fome pode chegar lá e comer todo o pão que tiver. Você riu, né? Mas nós fazemos isso com a igreja. Com as coisas de Deus nós fazemos assim. Tá certo? Quantos funcionários tem aqui de empresas e funcionários públicos? Levante a sua mão. Faz assim. Agora, se essa é a medida da vida de vocês, não precisa mais de regra. Faz o que vocês quiserem. No dia que vocês não quiserem trabalhar, vocês não precisam trabalhar. Nem precisa tirar atestado, não. Você é bom, para que atestado? Nós estamos vivendo a graça. Quando o PM mandar parar você numa blitz, você passa por cima do carro dele e fala assim, não, meu irmão, você está me atrapalhando. Porque eu não estou na lei, eu estou na graça. Eu estou aprendendo agora no mundo evangélico que agora é graça. Quando você tiver uma fila bem grande no banco, dia 1º, você faz o seguinte, você chega lá, vai lá no caixa, atravessa todo mundo, fala, não, eu estou na lei, eu não estou na lei. Fila é para lei. Eu estou na graça. Você chega na frente de todo mundo. Você vai ver só, sua cara vai ficar uma graça. Porque vão te bater muito. Vocês estão rindo? Você sabe por que tem introdutor na igreja dizendo o caminho que você deve andar? Para você aprender a ter autonomia, para escutar o Espírito Santo a te guiar. Porque quem não sabe ouvir o introdutor, não ouve o Espírito Santo. Se você não consegue ouvir o irmão que você vê, você vai ouvir a Deus que você não vê? Tem um nível de purificação, meu irmão. Isso que Isaías está falando aqui é o básico. Fala assim, o beabá. Essa é a entrada. É a ordem. Você quer ver só? Quem se lembra aqui do jovem rico? Você quer ver só como é que a gente começa a embasar teologicamente o negócio? Quantos lembram do jovem rico? Quantos lembram? Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Ele disse, guarda os mandamentos e você vai ter um lugar no céu. Então é mole para mim. Tudo isso eu guardo desde a minha infância. Aí a palavra de Deus diz que Jesus o amou. Nós estávamos no nível 1 da
purificação pela obediência. Mas Jesus falou o quê? Agora da purificação, agora a conversa era tete a tete, ele e Jesus. A primeira conversa era ele com os mandamentos. Ele foi bem. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Amém? Amém? Lá atrás não está amém não. Lá deve estar assim, a mãe do pastor, que já está com raiva de mim. Quantos estão aí com amém aí? Fala, levanta a mão aí. Glória a Deus, senão muda o púlpito, hein? Se dormir, eu sento do lado. Aí Jesus o amou. Fala assim, Jesus o amou. Ele disse, porém falta uma coisa, agora já é a purificação da intimidade. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Eu quero perguntar uma coisa para você. Qual das purificações é maior? A da obediência ou da intimidade? Você está engasgado com a regra, meu irmão? Posso dizer uma coisa para você, Igreja Nova Aliança? Vocês estão engasgados ainda na regra. É sinal que a intimidade com o Espírito Santo está longe ainda. Tem gente querendo discutir coisas elevadas, mas ainda não foi aprovado na regra. Passa a mão aí para ver se você sente o manto aí. Ó, se você vai passar a mão no manto, Jesus está aqui. Vocês estão entendendo? Olha só o que o Espírito Santo está falando pela boca do profeta Isaías. Teus príncipes são rebeldes, eles estão ainda errando na regra. É um espírito de rebeldia. Aí você está falando assim, ah, meu Deus, mas pastor, você quer mais? Você quer guerra? Nós vamos sair daqui, nós vamos dar uma guinada. Fala assim, ó, nós vamos dar uma guinada. Vamos dar uma guinada. Vai passando a sua Bíblia para trás, cai lá no livro de Esther, porque nós vamos ficar uns dias aqui no livro de Esther. Não sei por quanto tempo, não. Quantos sabem aqui onde fica o livro de Esther? Hã? É antes de Jó? É isso? É isso? Então tá bom, já informamos, né? Eu vou fazer só um preâmbulo no livro de Esther. Dá só uma palmeada, uma posicionada. Daqueles que estavam agora, lá no exílio, no Império Medo-Persa, dentre daqueles que estavam como os exilados de Israel, e a palavra de Deus diz que no reino de Assuero, aquele soberano, aquele senhor, de tempos em tempos ele queria mostrar a sua glória para os seus súditos, e mostrava a sua glória, e fazia uma festança danada, muito vinho, um banquete, e ele era esposo de uma rainha lindíssima. A Bíblia diz que Vasti era lindíssima. E o ápice da festa era ele trazer a sua esposa e mostrar aos seus súditos a beleza da rainha. E eu quero dizer para você que o livro de Esther é um livro repleto de simbolismos espirituais. Eu sei que o nosso Senhor, o meu Rei, o ápice da glória do seu reino, é mostrar quão bela é a sua noiva. Mas só que Assuero fez uma festa para os seus nobres, para os seus súditos, para os seus grandes, e a Bíblia diz que Vasti fez uma festa para as suas também, suas moças,
as suas concubinas. E no momento em que Assuero chamou Vasti para apresentá-la, simplesmente Vasti não foi. Como não foi? Simplesmente ela disse que não dava para ir. Sabe por quê, pastor? Hoje eu marquei um curso, uma pós-graduação. Podia. Vasti estava com coisas mais importantes, que é um cultinho de quinta-feira, gente. Meu Deus. Vasti sempre tem coisas mais importantes a fazer na vida do que dar ouvido a chamado do rei para a festa do rei. Qual é a festa do rei? Vasti sempre tem uma coisa mais importante a fazer. Só que aconteceu um problema. Os súditos, todos aqueles que estavam lá, começaram a chegar no ouvido do rei, os conselheiros do rei falaram assim: meu senhor, nós estamos com um problema. Se tua mulher não te obedece, quiçá as nossas. Nós estamos querendo que o mundo seja salvo, meu irmão, mas uma salvação que não implique a nossa obediência ao rei. Se a própria igreja não obedece ao rei, o mundo vai obedecer ao chamado do rei? Se você não atende ao chamado do rei? Você acha e você quer que as pessoas deem importância às coisas do rei, mas você não dá a mínima importância, você mesmo não dá. Num arrobo aí, muitas vezes, de religiosismo, você quer rebater que as pessoas criticaram a sua igreja. Meu filho, para de discutir se a nova aliança é boa, se o pastor Israel é ótimo. Larga eles falarem que eu não presto. Obedeça a você. Honre ao rei. Você está aqui por contenda? Meu Deus. De que adianta você discutir, meu irmão, se você não consegue atender o chamado do rei? Porque obediência eu quero, e não sacrifício, disse o Senhor. O que pede o Senhor de você, está lá em Oséias capítulo 6, eu quero um relacionamento de amor com você. Se você não pode dar, eu não quero mais nada. Porque você, seu amor é como orvalho que cedo passa. Seu amor não é fiel. O seu amor é interesseiro. Você tem um amor livre. Eu sou livre. Sou livre. Sou livre por Jesus. Boto bandana na cabeça, boto faixinha na cabeça. Estou livre, liberado. Aí esse negócio de tô livre, meu Deus, faz-se uma festa nesse negócio de tô livre. Obedecer a pastor isso é manipulação. Obedecer a palavra de Deus, isso é jugo. Igreja bota jugo. Que jugo maior é esse que você vive? Que vive em teimosia. Vive se justificando. Se você é livre, por que você fala mal de igreja? Se você é livre, por que você se incomoda com o que se prega? Você não é livre? Por que você está incomodado com o que eu estou pregando aqui agora? Você não é livre? Por que ao sair daqui, muitos saem assim: eu não gostei do que ele falou? Não, caramba, se você é livre, você não está se incomodando com nada que eu estou te falando, isso não vai te afetar, porque você tem convicção da vida que vive. Aquele que vive com convicção, o que vive, ele não se preocupa com a fala do outro, ele tem convicção que ele está no caminho. Agora, se você está espetado com o que eu estou falando, tu está com problema. A sua consciência já está te apertando. Sabe, meu irmão, preste bem atenção. Hoje à tarde o Espírito está dizendo assim: eu estou procurando uma Esther, e eu não quero mais Vasti. E nós vamos encontrar a mesma coisa, meu irmão, quando nós formos ver, e estamos lendo no versículo 12 do capítulo 2 do livro de Esther, quando Assuero quis escolher uma outra rainha para ele, foram 12 meses de purificação. Fala assim, 12 meses. 12 meses fala de quê? O número 12 fala de quê? Governo.
12 meses com mirra, 6 meses com mirra e 6 meses com especiaria. Então nós estamos falando, quem quer se casar com o rei, tem que passar os 12 tempos da obediência, para aprender a viver uma vida sob o governo de Deus, para depois ir à presença do rei, à intimidade do rei. Esther teve que passar 1 ano de purificação, 6 meses com mirra, 6 meses com especiaria, para depois se apresentar diante do rei. Então eu quero dizer uma coisa para você: tem purificação na obediência, e tem um outro nível de purificação que só se alcança na intimidade. Sabe, irmãos, essa igreja, essa noiva, a palavra de Deus, ela começa a nos revelar que Esther era uma virgem. E vocês já me ouviram falar nisso, eu vou transcorrer. A igreja que o Senhor Jesus está buscando, ela precisa ser uma virgem. E sabe, em que sentido? Que outro não a possua, outro não a tenha. Nada pode nos ter, irmãos, nos possuir, a não ser o Senhor, senão Deus não casa conosco. Não podemos servir a 2 senhores. Deus não divide sua glória com ninguém. Nós somos casa de Deus. Esse corpo é templo do Espírito Santo, destinado para Deus, feito para o Senhor, feito para ser casa espiritual, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Aquele que está na sarjeta, deitado ali com um cachorro lambendo a sua boca, aquele corpo foi feito para uma destinação, para ser morada de Deus em espírito. Ele está vivendo daquele jeito, porque ele não entendeu ainda qual é o propósito para qual Deus fez aquela vida. Ninguém pode nos possuir, irmãos. Ninguém pode nos possuir. Ninguém pode sobrepujar o governo da nossa vida. Nós não podemos nos submeter a ninguém sem antes nos submetermos a Deus. Ninguém pode ser gerente da nossa vida, meu irmão, senão o Senhor. E depois a gente vai se sujeitando a todas as ordens estabelecidas por Ele, segundo a sua palavra. Porque se alguém dominar sobre nós, nos possuir, nós não somos mais virgens, nós somos prostituta. Se os seus pais te possuem, meu filho, a ponto que você não pode mais orar, não pode mais buscar a Deus, porque eles dominam você por causa de dinheiro, por causa de posição, por causa de conforto, por causa de alguma circunstância que ele te dá. Se seu vovô, se sua vovó domina sobre você, você não é igreja, filho, você é bordel. Você não é casa de prostituição, não é casa espiritual. Você é casa de meretrício. A verdade é forte ou não é? Mas é isso. O Senhor não casa com quem já está casado. Ou o nosso coração é só do Senhor, e não seremos mais de ninguém. Sabe, meu irmão, outra coisa. Verso 7. Entra no contexto de Esther, o seu tio, um homem chamado Mardoqueu. Que ele foi transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, da rei da Babilônia. Este criara Radassa. Quem criou Radassa? Que é Esther? Mardoqueu. Que é Esther, filha do seu tio. Porque não tinha pai nem mãe. E era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Radassa poderia ser órfã,
Radassa poderia ser uma órfã, mas ela foi adotada por Mardoqueu. Não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo, para que vocês não estejam em temor, mas ele vai trazer sobre vocês o espírito de adoção, a qual vocês vão clamar: Abba, Pai. Sabe, meu irmão, nós não podemos ser possuídos por ninguém. Precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Eu estava explicando isso ao pastor Francisco. Muitas vezes o Espírito Santo é tipificado por um eunuco. Eu estava falando para ele, por que um eunuco? O eunuco é aquele que toma conta da mulher do rei, mas não a possui. É aquele que a assiste, mas não a toma. Muitas vezes nós estamos vendo figuras de eunucos. Eu não estou falando que Mardoqueu é eunuco, mas nós vamos ver aqui que entra também uma figura de eunuco. No reino de Assuero tem um eunuco tomando conta das virgens do rei, mas ele não as possui, ele as prepara para o rei. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo com você? Te preparando para o rei. Sabe? Olha, verso 12: chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que foram feito a cada um segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriu os dias das suas purificações. Lavai-vos, purificai-vos, pelo que deixai a mentira, as ações más. Purificação, meu irmão. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com coisas para a purificação dessas mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir à casa das mulheres e à casa do rei. Preste bem atenção. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei. Guarda de quem, irmãos? Das concubinas. Não tomava mais ao rei, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Verso 15: chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos a viam. Eu quero que você pare, que eu não vou poder ir muito mais à frente. Quando chegou a vez desta que se purificou e que se separou para o rei, olha só, baixa aí, meu filho, verso 15, abaixa o verso 15. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse que quem? Hegai, o eunuco do rei, que também era o camareiro do rei. O Espírito Santo, você vai falar assim com o rei. E esta alcançava graças aos olhos de todos quanto havia. Nós aprendemos, irmãos, que nós temos um chamado para reinar. Eu não quero ser Vasti, eu quero ser Esté. Nós estamos começando a aprender, irmãos, que nós precisamos ser um povo de obediência. Regras bobas, deixa eu dizer para você, regras mínimas, coisinhas como horáriozinhos, norminhas, regrinhas. Você se esquece que Deus está olhando para você. Ele não quer uma Vasti. E para que ele não tenha dissabor de quando ele te chamar e você o envergonhar diante de todos, ele começa a treinar você na obediência a pequenas coisas.
Se você tem a pretensão de um dia chegar perto do rei, aprenda a banhar-se na purificação da obediência. Porque só se terá um outro nível de relacionamento com Deus, a purificação da intimidade, se você se banhar no banho da purificação, nos 12 tempos da purificação. E sabe de uma coisa? E você nesse tempo vai ter que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quando a gente inicia, a gente começa ouvindo assim: cuidado, mãozinha onde pega. Cuidado, mãozinha onde pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha onde pega. Cuidado, pezinho aonde anda ou pisa. Cuidado, pezinho aonde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho aonde pisa. Quando nós estamos aprendendo isso como crianças espirituais, nós estamos sendo treinados para a segunda fase. É ouvir a voz do Espírito. Porque Radassa começou a ouvir a voz daquele que a adotou. Ela passou para o nível 2. Passou a ouvir a voz do eunuco. Todos eles figuram e prefiguram a purificação da entrada. Tudo isso, meu irmão, precisamos, irmãos, sermos quebrados, porque tem outra coisa aqui tremenda, irmãos, e eu vou terminar por aqui. Uma virgem bem treinada, ela não é soberba, ela não se exalta. Todas as outras fizeram pedidos. Radassa nada pediu, senão aquilo que o eunuco disse a ela. A igreja no Brasil, ela está equivocada, porque primeiro estão treinando, tirando dela a formação da obediência, e porque vedam a ela a formação da obediência, retiram dela a condição de ouvir ao Espírito Santo. Retiram dela. Se ela não consegue se purificar na obediência, ela vai ouvir o Espírito Santo quando? E aí ela se torna uma noiva exaltada, exigente, cheia de vontade. Fui lá na igreja, eu não gostei daquela pregação. Estou procurando uma igreja para que se adapte à minha altura, porque eu tenho uma exigência a nível de pregação, uma exigência a nível dos meus filhos. Eu preciso que os meus filhos encontrem uma igreja à nossa altura. Nossa, a minha célula, eu não sei o que falta, mas falta,
Sabe o que falta? Tu te lavar. Sabe o que falta? Você entender que você foi salvo por um ato de misericórdia. Seu lento. Tu é podre e nojento. E agora tu está exigente. Está achando agora que pode reivindicar. Você está achando agora que você tem direito. Deus faz o que faz, meu irmão. Nenhum de nós aqui tem direito de coisa alguma. Quem acha que tem direito é que não foi treinado na obediência. E se não é treinado na obediência, o Espírito Santo não pode comunicar. E sabe de uma coisa, essa fase é tão imprescindível, porque Regai, ele estava dizendo assim: olha, eu vou te ensinar o caminho para você ter agrado do homem, porque todas chegam lá e pedem tudo, ficam impressionados com a glória do rei e começam a querer isso, querer aquilo, querer aquilo, querer aquilo outro. Se você me der ouvido e não pedir nada, simplesmente se achegar a ele, você tem uma grande probabilidade dele se afeiçoar a você. Mas você acha que eu sou burro, ignorante, e você é esperto. Hoje a minha esposa disse que queria ouvir que eu estava orando, porque quando ela acordou eu estava orando. Eu não peço nada ao Senhor. Nós estamos vendo uma geração de pedintes na igreja. Gente que só vive pedindo. Nós precisamos nos unir ao Senhor para saber o que Ele está sentindo, o que Ele está desejando, Ele desejando. Esquecemos que Ele é uma pessoa, irmãos. Se todo dia alguém chegasse na sua porta, Eliandra, dá para arrumar arroz, dá para me arrumar açúcar, dá para pagar minha conta de luz, eu estou sem dinheiro, ora por mim, faz isso para mim, você pode pedir lá na sua igreja uma oração para mim? E ela nunca ora por ninguém, estende a mão a ninguém. Se dá para alguém, você se agradaria dela, Eliandra? Isso acontece quando a humildade não é trabalhada, nem forjada na obediência. Parei aqui, irmãos. Quinta-feira, a Esther, a radaça de Deus, vai estar aqui para ouvir. Vasti vai ficar em casa. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Baixa sua cabeça aí. Você sabe o que eu ouvi daquele pastor da Coreia? Que ele fez conferências na Índia. Ministrações de 4 horas, ninguém saía do lugar. Pastor Francisco está falando que nos registros históricos, a pregação dos apóstolos era no mínimo de 6 horas. Verdadeiramente nós somos uma noiva muito suja. Eu não quero estar fazendo outra festa, meu irmão, minha festa particular.
Eu quero perguntar uma coisa a você: você quer se purificar? Você quer tomar o caminho? Eu vou ser ousado em dizer assim: se você está ouvindo outro evangelho, esqueça, meu filho. Esqueça. Paulo começou a pregar na Galácia. E depois, quando ele voltou lá, algumas heresias destruidoras começaram a ter entrada lá. Ele disse assim: olha, se alguém vier até vós e pregar um outro evangelho, mesmo que for um anjo, vocês considerem anátema. Porque é isso aqui. A obediência, meu irmão, vai nos levar direto ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vai começar a falar segredos do coração do Rei para nós, de como chegar à sua presença e sermos aceitos por Ele. Ah, irmãos, nós precisamos começar a trilhar um caminho de vitória. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a ti, eu sei, eu sei. Se andares em sua luz, confiares só em Jesus, vitória a Deus dará a ti, eu sei. Vitória a Deus, vitória a Deus dará a nós, eu sei. Vitória a Deus dará a cada um de nós, eu sei, eu sei. Se andarmos em sua luz, confiarmos sobre Jesus, vitória a Deus dará a nós, eu sei. Você quer vitória, meu irmão? Sabe? Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Essa semana, preste atenção, jovem, você, meu irmão. Eu estava meditando sobre sabedoria, a sabedoria que clama de fora, desde o capítulo 1 de Provérbios até o capítulo 9, volta e meia eu me pego lendo esses capítulos. Muitas coisas eu vou grifando e guardando no meu coração.
Mas o capítulo 5, versículo 21, 22 e 23 do livro de Provérbios diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Muitas pessoas estão se perdendo porque sistematicamente elas não querem obedecer. Elas não querem se banhar no banho do governo. Se você é cheio do Espírito Santo, nunca o Espírito Santo vai gerar em você uma insubordinação. Aí eu obedeço a Deus, não obedeço a homem algum. Filho, você não obedece a ninguém. O espírito que você diz está em você é o espírito do inferno, porque o diabo que é rebelde. O Espírito Santo, ele não é rebelde. Ele somente nos faz lembrar as palavras que Jesus disse. Deus quer dar vitória a você, vitória à sua casa. Banhe-se na obediência. Banhe-se na obediência. Esse é o início, para que Ele te leve ao banho da intimidade. Tem um nível mais profundo, e o Senhor quer te levar a um nível mais profundo, mas aí já é face a face com Ele. Depois nós vamos estar falando disso. Eu quero perguntar primeiro: quantos querem aqui se banhar na obediência? Quantos querem? Sabe, irmãos, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós estamos dizendo a mesma coisa que eu disse aqui para aqueles pais. Eu, quando vejo essa movimentação assim, você que veio aqui também, talvez não seja crente, que está com a sua vida enrolada, atada, complicada, sabe qual deve ser a nossa atitude? Vocês não fiquem no caminho, chegue, pode ficar bem perto. Isso, senão atrapalha. Você sabe qual é a nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude? Nós não devemos esperar alguém exercer a autoridade sobre nós. Nós é que nos devemos nós nos colocar debaixo da autoridade de alguém. Fala assim: eu preciso me purificar, eu preciso me limpar. Sabe, meu irmão, quando alguém já começa a fazer força, já está fora do planejamento. É sinal que o rei não está conseguindo falar com você. Ele está falando e você já está não atendendo. Você já está em outra festa. Eu quero dizer para você, numa linguagem bem do mundo, esse já está em outra vibe. O rei está chamando, mas você está em outra vibe. Mas quando o nosso coração, meu irmão, está disposto, nós estamos dizendo assim: ah, Senhor, eu preciso me banhar. Banha-me. A gente se coloca nesse lugar. Eu não sei se tem alguém aqui que veio entregar sua vida para Jesus. Tem alguém que veio entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão assim. Tem alguém? Eu não sei, não conheço. Alguém levante a mão bem alta assim: eu vim aqui entregar minha vida para Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Levante sua mão assim. Tem alguém? Mas nós precisamos orar. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós estamos no caminho, preparando-nos, banhando-nos, purificando-nos, para nos encontrarmos com o Rei.
Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos nos sujeitar a Ti. Senhor, nós precisamos estar sujeitos a Ti. Tu sondas o coração do nosso Pai, Tu sondas o coração do Rei. Somente o Senhor pode nos comunicar, falar os segredos do coração do Rei, falar do que lhe agrada, como podemos agradá-lo, para que não andemos como insensatos, mas que busquemos saber a vontade do Senhor. Pai, eu quero orar por esses irmãos. Que passo importante eles deram. Meu Deus, que passo importante. Se o que eu estou vendo aqui, Senhor Deus, está sendo recebido pelo Senhor, e o Senhor está entendendo que estes que estão aqui verdadeiramente estão dizendo para Ti: ó, eu quero me banhar, Senhor, me purificar na obediência, porque eu quero reinar, eu quero estar no banquete do Rei, eu quero me casar com o Rei. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, grandes coisas o Senhor fará. Grandes coisas o Senhor fará. Ó Deus, o derramar da sua graça, o derramar da sua unção, o derramar do seu Espírito, a manifestação do Senhor, o governo, a transformação, a mudança, a derrocada, o estado de coisas em que se encontra nosso povo irá mudar, ó Deus, significativamente. O Senhor quer levantar uma Esther para mudar a sorte de Israel. Israel que está ameaçado de morte, Israel de Deus do Brasil que corre o perigo. O Senhor precisa levantar uma noiva, uma virgem pura, uma virgem obediente, que se purifica, que ouve a voz do Espírito para se encontrar com o Rei. Que seja assim, Senhor. Que seja assim, Senhor. Que seja assim conosco. Por último, Senhor Deus, eu quero orar por esse ministério, clamar por ele. Meu Deus, Senhor, que ele seja fiel, que ele seja fiel ao Senhor, obediente ao Senhor, e que cumpramos, Pai, ó Deus, a tua vontade. Senhor Deus, não desista de nós. Antes, toda palavra, toda profecia, todo plano, todo propósito do Senhor para este ministério venha se cumprir cabalmente. Ó Deus, eu te rogo, eu te peço, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir amém? Glória a Jesus. Te louvamos, Senhor. Prepara o nosso coração para continuarmos a ouvir aquilo que o Senhor Deus tem a dizer aos nossos corações, no nome de Jesus. Dê um abraço ao seu irmão que está do seu lado aí. Se eu andar em sua luz nessa semana, você confiar só em Jesus, vitória é Deus
dar-te-ei se você Atenção a todos os adolescentes.